Hello, people! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Dante e você está no canal Geek Duvidoso. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma das obras mais bem agraciadas pelo público, tanto otaku quanto geek no geral, um fenômeno na cultura pop. Bom, eu estou falando de nada mais nada menos do que Dragon Ball. Para ser mais específico, a sua nova temporada, a sua saga Daima, Dragon Ball Daima. Bom, eu vou fazer minhas primeiras impressões quanto ao decorrer dos episódios e espero que vocês não considerem como uma análise tão crítica, apenas considerem como uma análise de um fã que queria fazer uma coisinha mais ponto a ponto referente a comparativo do que um dia já foi Dragon Ball. Então, peço a vocês que se aconcheguem, bebam uma água e, por favor, apreciem a vinheta. Dragon Ball Daima. De início, cria um apreço com o público trazendo uma breve introdução com o protagonista da obra, que é o Son Goku, com breves introduções objetivas desde o início da obra, super resumido, o que é ótimo para o fã por conta do efeito nostalgia breve. Logo após essa introdução, vemos momentos chaves originados da saga Z e do arco Buu, pela óptica de dois dos subalternos do Rei do Reino Demoníaco, Daburá, vendo os acontecidos do arco Buu, desde a chegada de Daburá. E com isso é revelado que um deles é o irmão do Supremo Kaiô. E então se deparam com a morte do seu rei, fazendo com que o carinha que, infelizmente, eu sou muito péssimo com nomes, então eu vou chamar ele de Teletubby, porque olha a cara dele. Sinceramente, vou chamar ele de Teletubby. Ele acaba se tornando o novo rei. E vemos que eles não tinham conhecimento sobre como funcionava as esferas do dragão terrestre, visto que eles se impressionaram pela quantidade de desejos que eles concebiam. Bom, e o mais engraçado disso é que os caras fazem anotações. Que espécie de vilão antagonista faz anotações para se lembrar de algo? É no mínimo triste. Nossa. E acompanham a derrota de Babidi e até a derrota do Buu. O que também nos foi revelado é que existem outros Majins, mas o que realmente era um problema para o reino demoníaco era o Buu. Após Teletubby ver a derrota do Buu, ele fica bem feliz por não ter ninguém no caminho dele, já que agora ele é o rei. Sinceramente, que escolha horrível para ser o rei do reino demoníaco. Cara, não tem imponência nenhuma nesse infeliz. Nem em uma mosca ele consegue passar algum tipo de pressão. Não tem como levar aquilo ali a sério. Após isso, nos é apresentado a personagem mais marcante desse episódio, que é a cientista, que por sua vez é irmã do irmão do Kaiô. E são todos em família. Por favor, aceitem esse Xuxa requebra que eu tô fazendo aqui, porque eu sou péssimo com nomes. Então ela é praticamente a irmã do irmão do Joré, tá bom? Que por mais que ela não tenha nenhum diferencial evidente, ao menos ela é bem bonita. E ela, ao saber da notícia sobre um novo rei, foi então questionar a ele se ele faria como o Daburá, que incentivava suas pesquisas sem nenhuma objeção, praticamente dando a ela um cartão Black Platinum totalmente ilimitado, né?
Mas o Teletubby diz que não tem nenhuma certeza sobre isso. Logo, a mulher, por sua vez, astuta, decidiu utilizar o poder da dúvida e sugeriu que seria necessário todo o tipo de coisa para poder ajudar a defender-se daqueles que foram capazes de destruir o Boo. Ela já plantou um triplex na cabeça do cara. Então o Teletubby fica receoso e com medinho, e logo pensa que eles devem evitar isso caso eles cheguem no mundo demoníaco. Então eles têm a ideia mais vilanesca, malvada, hedionda e cruel de todas, que é transformar todos que duelaram com o Boo em crianças, para evitar que eles tenham o total poder deles naquele momento e ficarem limitados por conta da sua idade, se tornando assim praticamente o que eles, os antagonistas, são: ameaças nulas. Esse era um dos desejos. Nossa, que pensamento genial, que vilania. Eu me sinto, eu fico até com medo quanto a esse tipo de coisa, eu fico sem graça. Mas enfim, o segundo desejo seria utilizado para conseguir um artefato de extremo poder, porque pela expressão do irmão do Caillou é algo um pouco grandioso, né? O terceiro olho de alguma coisa, me perdoe a memória. Mas o terceiro desejo ficou incógnita, porque o irmão do Caillou pediu para ele esse terceiro desejo, mas o Teletubby ficou pensando sobre o que poderia ser feito. Após isso, ele foi para sua coroação, e então a câmera nos mostra que havia uma pessoa lá, às escondidas, ouvindo tudo o que iria acontecer. Bom, sendo assim, logo é nos mostrado que havia um ancião Namekusei-jin lá no reino demoníaco, que iria auxiliar na ida até o mundo humano. Nossa, esse momento foi um momento triste, decadente, porque eles fizeram humor. Cara, tentaram fazer humor, não é que conseguiram fazer, eles tentaram. Que foi falar do mau cheiro do ancião, perguntar quando foi a última vez que ele tomou banho, se ele havia escovado os dentes. Cara, que antagonistas fazem isso, cara? Meu Deus, onde que esse mundo foi parar? Eu fico pé da vida, cara, com esse tipo de coisa. Mas eles então embarcam na nave para ir em viagem e logo se deparam com o guardião da viagem dimensional, que foi uma surpresa ver que era a figura de um peixe do mundo humano. Cara, eu fiquei assim, caramba, um peixe? Isso foi genial. Então eles vão e é permitida a passagem deles, mas eles têm que ir para outro pedágio além desse, que lá também há outro peixe prateado, que vai lá e pergunta na verdade sobre para onde que eles gostariam de ir, e eles respondem que gostariam de ir para o Universo 7, referência ao Dragon Ball Super, que definiu como o Universo dos Guerreiros Z como 7. Então o peixe prateado questiona e diz: poxa, esse lugar está sendo bem cotado ultimamente, não é? E o Teletubby, curioso, pergunta: por quê? E lhes é dito que a cientista foi para lá antes deles. Isso daí é uma coisa boa. A única que aparenta ter um pingo de seriedade, mesmo que mínima, e já jogou já com a mente do Teletubby, já tá mexendo os pauzinhos dela para alguma coisa. O que? Ninguém sabe. Mas pelo menos ela tem um pingo de salvação.
cortando direto para a nossa chegada à Terra, no dia do aniversário do Trunks. E lá acontece um momento muito bacana, que é a tiração de sarro do Goku com o tamanho do Vegeta, que foi genial, porque ele estava explicando ao Trunks sobre o tamanho dos Saiyajins, que chegam a determinada idade, que eles vão lá e crescem abruptamente. E ele vai lá e diz, o Goku no caso, mas o Vegeta pulou dessa fase, e o Vegeta ao ouvir já retrucou, chamando já para trocação de soco, que foi muito bacana. Corta para o Supremo Kaiô e o Kibito, que estão separados com um motivo plausível. Afinal, eles explicam que eles pediram para o Buu absorver eles para que eles pudessem se separar, que fez sentido a explicação, que é um ponto positivo. Afinal, o Vegito também se separou após ter sido consumido pelo Majin Buu. Depois, vamos para o ápice do episódio, a venda de qualquer obra shounen, que é a lutinha de apresentação, que não poderia faltar, que é a luta amistosa do Goku e do Vegeta num treino, que por sua vez foi boa, bacana, limitada, mas boa para um primeiro episódio. Logo vamos para a turminha do Teletubby, que chega na plataforma celeste, onde estão o Sr. Popo e o Dendê, que são logo questionados sobre as esferas do dragão, e que desconversam. Mas vem logo o Nameku ancião e usa seus poderes para reunir todas as esferas em um único instante, cara. Um único instante. E elas ainda estavam em estado de pedra e ele as restaurou em segundos. Isso foi viajado, isso foi crazy, muito louco. Bom, logo o irmão mais novo do Kaiô vai lá e faz o quê? Pega a anotação dele, pega o bloquinho de notas para poder falar as palavras, para poder invocar o Shenlong. Eu fico até sem jeito, eu até me perco de poder lembrar de uma situação como essa, cara. O cara tem um bloquinho de notas. Que antagonista tem um bloquinho de notas? Não faz sentido. Que nível de vilão é esse? Poxa, comprado na Shopee? Eu mereço. E o Dendê, ao ver que eles tentariam invocar o Shenlong, foi de encontro para poder tentar parar isso. Mas logo leva um golpe e cai. E ainda, acima de tudo, para acabar de completar, o infeliz do Sr. Popo vai ajudar o Dendê e ainda oferece um suco pro cara que bateu no Dendê. Onde a gente foi parar? Assim, Shenlong foi invocado e todos na festa notaram que algo de estranho estava acontecendo. Assim, o Teletubby logo vai lá e faz o seu primeiro desejo, que foi rejuvenescer todos os guerreiros Z. E foi ainda assim uma burocracia, acredite se quiser. Ai. Bom, esse foi o primeiro episódio e todos viraram guris no final das contas. E logo aqui vem as minhas considerações finais. Sinceramente, eu amei a animação do Daima, que se distancia do Super e remete mais ao Z, com o traçado mais voltado ao clássico, que é feito à mão. Aparenta, não é? Aparenta. Isso dá um charme maior à obra. Eu amo esse tipo de animação e casa muito bem com Dragon Ball, tá? Outra coisa que eu amei ver foi o clássico lutinha de apresentação de Shonen, que foi uma luta de treino do Goku e do Vegeta, que foi fluida, com certas limitações, mas uma coreografia boa. Nunca vai superar a obra de arte que foi o Super Broly, mas foi bacana de se ver, porque Super Broly, convenhamos, foi 10 de 10, foi o maior masterpiece que Dragon Ball já teve até hoje. E me deixa triste ver o que Dragon Ball se tornou nos dias de hoje. Mas a ideia dessa nova saga
tem bastante potencial que poderia ser aproveitado. Poderia ser a saga mais séria, mais densa, pesada e com momentos impactantes, com uma bela dramaturgia, porque estamos falando do reino demoníaco, cara. E infelizmente não é mais a pegada séria que vemos nessa franquia há um bom tempo. Mas eu vou acompanhar os próximos 7 episódios com a esperança de que isso mude. Caso continue assim, Dragon Ball Daima vai ter que trocar o nome para Dragon Ball TikTok. E infelizmente eu terei que abandonar a obra no quesito de anime, mas só acompanhar por filmes, porque é a única coisa que se salva ao meu ver. Enfim, essas são as minhas primeiras impressões. E de 10 esferas do dragão, esse Dragon Ball, primeiro episódio, Daima, até agora merece só 4 esferas, porque fizeram um bom trabalho com a animação, a luta e o recap. Dito isso, se você já viu Dragon Ball Daima, me diga o que você achou. Me dê um feedback, comente, diga o que você achou do conteúdo em si como um todo. Eu, por mais que esteja fazendo isso daqui como um hobby, eu quero muito fazer com que tenha uma melhoria e que possa ser mais e mais bem visto por vocês. Então, por favor, comentem o que vocês acharem, tá bom? Cliquem no gostinha, no Jingle Bell para poder ficarem por dentro de qualquer nova atualização e se inscrevam no canal para poder me acompanhar no meu processo de evolução e verem até onde nós podemos chegar nesse trajeto juntos, tá? E é isso. Agradeço novamente vocês por estarem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Dante, você está no canal Geek Duvidoso e nos vemos no próximo vídeo. See you later, Space Cowboy.